é uma ferramenta muito eficaz que Deus nos concedeu. Eu quero falar sobre a oração, o poder da oração. E eu espero que Deus nos ajude para que nós possamos falar um pouquinho sobre esse assunto muito importante. O que eu vou falar aqui não é nada novo, né? Só vai nos fazer recordar de algumas coisas, porque o objetivo desta mensagem é lhe mostrar a importância da oração e motivar a você a orar, falar com Deus. Amém? Então, esse é o motivo desta mensagem. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6, texto muito conhecido. E aos pouquinhos Deus vai falando nos nossos corações. Mateus capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 5. Quantos acharam, digam: eu amo a palavra de Deus. Ah, que bênção. Maravilha. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Podemos todos juntos fazer essa oração, que é a oração sacerdotal, né? É a oração modelo, é a oração que Jesus nos ensinou. Podemos todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Pai nosso, o pão nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Você pode glorificar a Deus pela sua palavra? Feche os seus olhos, por favor. Pai querido, bendito, mais uma vez estamos aqui, Senhor, com o nosso coração totalmente aberto, Pai, com os nossos ouvidos aguçados, para uma vez mais o Senhor falar ao nosso coração. Queremos, Senhor, receber a Tua palavra. Ó Deus, que eu somente seja, Senhor, um instrumento Teu nesta noite, Pai. Que a Tua palavra possa produzir o resultado, Senhor, a qual, Senhor Jesus Cristo, ela for enviada nesta noite. Venha trazer, Senhor, venha trazer a Tua presença em nossas vidas, Pai. Venha nos envolver com a Tua presença nesta noite. Nós queremos sair daqui, Senhor, ó Pai querido, alimentados pela Tua palavra. E desejamos, já declaramos, Pai, que vamos ter uma semana diferente, Pai. Porque vamos colocar em prática esta palavra nas nossas vidas. Acreditamos sim, ó Pai, que pelo poder da oração, Tu podes fazer muitos milagres
e pode começar a fazer aqui nesta noite, Pai. Porque nós viemos aqui, ó Pai querido, para te louvar, para te adorar. A tua palavra mesmo diz que esta casa seria chamada casa de oração. No final desta mensagem, Pai, nós vamos orar todos juntos. Eu acredito, Pai, que algo vai acontecer neste lugar. Porque a tua palavra também nos diz que se pedirmos alguma coisa, Senhor, segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Ser conosco nesta noite, fala ao nosso coração. Pai, estamos sedentos para te ouvir. Estamos desejosos, Senhor, para receber instruções, porque queremos ter mais intimidade contigo, Pai. Queremos ter mais comunhão contigo. Por isso, esta é a minha oração e dos meus irmãos, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Amém. Podem se assentar, por favor. A oração, nós sabemos que ela é muito importante, ela é essencial para a vida cristã. Mas nos dias de hoje, ela se torna uma urgência, a prática da oração. Nós temos visto que os dias que nós estamos vivendo são dias maus. A cada dia nós somos surpreendidos, pelas notícias. O mundo vive, o pastor Fábio falou hoje na parte da manhã, uma crise sem precedentes. Crise política, crise econômica, crise humanitária. Enfim, nós estamos vivendo realmente dias terríveis. E coletivamente, a oração ela é importante, porque a igreja ela tem uma missão. E eu posso dizer que ela tem uma tríplice missão. Primeiramente, a missão de adorar a Deus. E nós já fizemos isso aqui nesta noite. Quantos adoraram o Senhor aqui, em espírito e em verdade, e sentiram a sua presença aqui nessa noite? Você pode dar um sinalzinho assim? Ah, que bom. Se você não deu, até o final do culto, você vai sentir essa presença. Amém? A segunda missão da igreja é estarmos em comunhão uns com os outros. Independente da quantidade de irmãos, de pessoas. Nós estamos aqui em pequeno número nesta noite. Mas o Espírito Santo, ele nos proporciona essa oportunidade de estar em comunhão uns com os outros. E a terceira missão da igreja é de evangelizar. É de anunciar, é de cumprir o ide de Jesus. Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Mas essa tríplice missão, ela carece que a igreja ela tenha momentos importantes, na sua agenda de oração, para que através da adoração nós possamos atrair a presença de Deus e impactar as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus. Através da nossa comunhão, as pessoas precisam ver verdadeiramente, de fato, que nós nos amamos uns aos outros. Não só somente de falar, não só simplesmente de cumprimentar, ou de dar um beijo, um abraço, mas na prática realmente termos esta comunhão. E quando a igreja está envolvida em oração, o Espírito Santo de Deus, ele derrama a sua presença,
Ele reveste a sua igreja de poder para cumprir com mais eficácia a grande comissão, que é a evangelização. Agora, é mais fácil quando nós estamos na igreja orar. Quando você está na igreja, se torna mais fácil, o ambiente é mais propício, é mais favorável para você orar ao Senhor. Quando nós nos reunimos coletivamente. Agora, individualmente, eu digo para os irmãos, e eu creio que isso não é só uma conclusão minha, mas os irmãos também vão confirmar, que individualmente, a prática da oração, ela é mais difícil. Porque vai exigir de você mais esforço, vai exigir de você tempo, vai exigir de você uma programação, vai exigir de você uma dedicação, você separar um momento para estar a sós com Deus, para estar na presença de Deus, principalmente nos dias que vivemos, porque é um dia muito corrido, Quantas pessoas aqui trabalham, estudam, cuidam da sua família, cuidam do seu lar, da sua casa, tem os seus afazeres, tem as suas demandas, e nesse corre-corre do dia a dia, às vezes nós não oramos como deveríamos orar. Porque eu não posso também aqui dizer para os irmãos, ou tentar ensinar para os irmãos aqui, como orar. Porque cada um tem a sua experiência de vida. Posso dar algumas sugestões, mas os irmãos percebem que nesse corre-corre é muito difícil, irmão, você parar e dedicar um tempo específico em comunhão com Deus, o seu devocional com Deus, o seu momento de intimidade com Deus. Algumas pessoas que nesse corre-corre à noite, só oram à noite, mas já cheio de sono, cansado, de um dia de trabalho difícil, e quando chega de noite é aquela oração: Senhor, me ajuda, Quantos dos irmãos aqui já começaram, hoje eu vou orar de noite, não, hoje não tem jeito, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, e quando você começa a orar, daqui a pouco você está dormindo. Quantos já tiveram essa experiência? E quando você acorda, já não sabe nem mais o que você estava falando, aí você já aproveita e já encerra a oração: amém, aleluia, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, amanhã eu vou orar. Ou você está tão cansado e dorme, mas você tem que acordar muito cedo. Quem é que acorda cedo aqui? Só para me ter uma noção, bastante cedo, 5, 6 horas da manhã. Você teria que acordar antes para ter um devocional com Deus, o seu tempo com Deus. Mas às vezes você sai de casa na correria tão grande, que você, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, o dia hoje vai ser difícil, vai ser complicado, me ajuda. Faz aquela oração assim, e vai embora trabalhar. John Wesley, um grande pregador, escritor, ele disse que quanto mais desafios eu tenho durante o dia, mais tempo eu tenho que gastar em comunhão com o meu Deus. Então, esse corre-corre, essa agitação aí, faz com que a gente venha perder, essa prática da oração. Eu não quero dizer aqui que os irmãos não oram, todos nós oramos, falamos com Deus, mas a questão é, como é que está a qualidade da sua oração? Como é que está,
né, o seu devocional com Deus, a sua intimidade com Deus. Às vezes até nessa agitação, às vezes nem orar para o alimento a gente consegue orar para agradecer o alimento. Já vai comendo direto, não agradece pelo alimento. E eu quero dar algumas sugestões aqui para a gente melhorar essa nossa prática de oração, ok? Oração a maneira que nós falamos com o nosso Pai Celestial é através da oração. Assim como não podemos viver sem respirar, não podemos manter nossa vida espiritual sem oração. Através da oração você alcança grandes vitórias. A melhor forma de aprender a orar é orando, é praticando. Não sabemos, a Bíblia diz em Romanos, Paulo escrevendo a Romanos, ele diz, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é que te ajuda na oração? Quem é que te inspira na oração? Quem é que te motiva? Quem é que coloca palavras na sua mente para você ter um tempo de intimidade com Deus? É o Espírito Santo de Deus. E a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus, ele vai te levar a um nível maior de oração. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia por isso? Um nível maior. Ok? Orar é conversar com Deus. É pela oração que nós aproximamos de Deus para adorá-lo. Fizemos aqui. Render-lhe graças, interceder pelas pessoas e apresentá-lo os nossos problemas. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz o texto: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Também é importante dizer que ao orar você não precisa se preocupar em usar palavras bonitas, nem cumprir rituais estabelecidos. Não preciso chegar aqui e querer impressionar os irmãos. Ó potentíssimo Deus, elevado, supremo Deus. Não precisa. A oração é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. Eu gosto de dar o exemplo do relacionamento entre o marido e a mulher. O marido e a mulher, ela tem o quê? O esposo e o esposo, ela tem o quê? Intimidade. E se tem intimidade, tem diálogo. Correto? Se tem intimidade, né? Tem diálogo, tem intimidade. O casal, ele tem essa abertura de estabelecer um diálogo. E ai daqueles casais que não tiveram diálogo, que os problemas vão surgindo, os pequeninos problemas daqui a pouco se tornam grandes problemas e ficam mais difíceis de resolver. O diálogo é muito importante. A oração é a mesma coisa. Não é só um monólogo, não é só você que fala. Porque às vezes nós estamos tão... O texto está dizendo, não fiqueis o quê? Inquietos. Às vezes nós estamos tão ansiosos, tão preocupados, tão inquietos, com tantos problemas, com tantas adversidades, que nós chegamos na presença de Deus e só falamos, despejamos tudo.
Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Pode ser que tenha alguém aqui esta noite. Senhor, eu preciso, eu estou angustiado, eu quero. E às vezes você não para ouvir. Porque se é um diálogo, você fala e depois você para você ouvir. Nós ouvimos Deus de diversas formas, através da sua palavra, ou seja, Deus de uma forma expositiva da palavra, está falando contigo nesta noite, sim ou não? Mas Deus pode falar quando você ora, fala com Deus, e você para ouvir Deus falar contigo. Deus fala no seu espírito, mas essa agitação, o Fábio falou aqui hoje de manhã, falou que o mundo está com um ruído enorme, está um barulho enorme, está uma correria enorme. Eu estou trabalhando numa cidade chamada Leiria, que é mais calma, é mais tranquilo, mas os moradores de lá já falaram assim, já teve mais calmo, agora está ficando mais agitado, está crescendo. Lisboa é agitado. E às vezes nós estamos no meio desse furacão, dessa tempestade, e não paramos para ouvir a Deus. Ou só pedimos. Você pode começar a sua oração agradecendo, adorando, oferecendo ações de graças ao Senhor. Então são coisas que não são novas, mas você precisa nessa noite refrescar a sua mente e melhorar a sua vida de oração com Deus. Diga amém. Estou sendo bem tranquilo. Geralmente eu faço cara feia quando eu prego essa mensagem, para mexer contigo mesmo. Porque, irmãos, infelizmente tem irmãos que, irmãos, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas Deus te deu autoridade, Deus te deu ferramenta, te deu arma. Nós louvamos aqui que nós podemos, o escritor aos Hebreus diz que entremos em sua presença com ousadia, com intrepidez, com autoridade. Você tem acesso, o véu se rasgou. O mesmo Espírito Santo que está na vida do pastor, do líder, do obreiro, está em você também. O mesmo Espírito Santo que usa o pregador, usa a irmã que ora para curar, para libertar, para resgatar as vidas, está em você também. Ou será que o pastor, você vai ligar para o pastor meia-noite, 1h da manhã, principalmente o nosso pastor que é um pastor missionário, vai ligar para ele lá para Angola, sendo que Deus te deu autoridade para você orar? Se nós orarmos, colocarmos diante de Deus, Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer maravilha nas nossas vidas. Entendeu? A oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela toca o coração de Deus. A oração faz Deus se levantar do trono, olhar para você, estender a mão e te agraciar com as suas bênçãos. Com a oração, você atrai as bênçãos de Deus. Com a oração, as promessas de Deus se tornam realidade na sua vida. Com a oração, você chega no trono de Deus, sente a sua presença, você sente que Deus está confirmando a tua oração e algo está acontecendo pela sua oração. Não porque você é bom, não porque você é o expert na oração, não, é porque simplesmente Deus quer ouvir a sua voz. E quantos que estão aqui, Deus está, eu quero ouvir a tua voz. Ah, Deus não sabe o que eu preciso. Nós lemos lá no texto que nós iniciamos. Ele sabe, antes de nós falarmos, o salmista falou, antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe o que nós precisamos. Mas por que é que Deus quer que nós oremos? Porque Ele quer ter relacionamento com o seu filho. Qual é o pai que não quer ter relacionamento com o filho? Qual é o filho que não quer ter relacionamento com o pai?
Amém? Bota a mão assim no seu coração. Fala assim: Senhor Deus, a partir de hoje, eu vou voltar com intensidade, com fervor, com dedicação à prática da oração. Você pode dar um aleluia? Glória a Deus. Senão eu paro. Posso ir mais um pouquinho? Amém? Então, vamos mais um bocadinho. Você precisa orar sempre que precisar, em qualquer lugar e de qualquer maneira. Aqui tem um detalhe. Como é que eu devo orar? Qual é a posição que eu devo orar? Irmãos, às vezes você está numa situação de enfermidade que você não consegue nem levantar para você orar. Muito menos você dobrar o joelho. Lá no Brasil a gente tem o costume de chegar na igreja e dobrar os joelhos e orar. Mas aqui, meu irmão, já vi que o pessoal não tem esse costume. Por quê? Deve ser porque o chão é gelado demais. Entendeu? Mas eu creio que na sua casa você faz. Mas independente se você ajoelha, se você está em pé, se você está sentado, você pode orar no ônibus, você pode orar andando, você pode orar em qualquer posição, não tem uma posição predileta, não importa a posição do seu corpo, o que importa é a posição do teu coração. O teu coração é que tem que estar isso aqui, ó, humilhado, prostrado diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Como orar? Muitas pessoas não sabem como se aproximar de Deus. E nós podemos dar algumas sugestões. Você pode adorá-lo pelo que ele é, Criador e sustentador do universo, que ainda assim se interessa por cada um de nós. Vamos ler um texto só para a gente confirmar isso? Salmo 89, verso 8. Salmo 89, verso 8. Diz assim: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Isso é uma inspiração, né? Como Criador, como sustentador do universo. Você pode agradecê-lo por tudo o que ele tem feito, o que faz, o que prometeu fazer por você. Você pode reconhecer diante dele aquelas coisas que você fez, disse ou pensou, das quais se arrependeu. Ou seja, é uma oração de confissão. Existem vários tipos de oração. Existe esta oração que você exalta a Deus, a oração que você confessa diante de Deus. Existe a súplica, existe o clamor, quando necessitamos de juntos clamar a Deus com mais intensidade. Vemos exemplos em toda a Bíblia de oração. Oração de Salomão, oração de Jonas, oração de Ana, a oração de Samuel, vários. O próprio Jesus deu exemplo de oração. Jesus se retirava para orar, aos desertos, aos montes. Em João 17, ele ora, intercede pelos seus discípulos. No Getsêmani ele ora ao Pai. Então, a Bíblia está recheada de adoração, de forma explícita e de forma implícita. Às vezes o texto não está tão explícito, mas você percebe que aqueles personagens só puderam fazer aqueles milagres, aquelas grandes obras, porque tiveram vida de oração. Se nós orarmos mais, se dedicarmos mais à oração, Deus vai mudar a história da nossa vida.
A oração pode mudar a história de uma nação. Eu li alguns livros, e os irmãos também podem aconselhar os irmãos a ler alguns livros sobre os grandes avivamentos. Eles começaram com o quê? Com o quê? Com a oração. John Wesley foi um grande orador. Perguntaram para Billy Graham uma vez quanto tempo ele orava por dia, diante de tantos desafios. Ele falou, não sei. Mas como assim? É porque eu não sei quanto tempo eu fico sem orar. Então eu não posso te precisar. Se eu oro 2, 3, 4 horas. Ou seja, ele orava em todo tempo. A Bíblia diz, orai sem cessar. Lutero orou, houve a grande reforma. John Knox orou e mudou a história da Escócia. Tem um livro muito interessante que chama Escuta Aqui, Satanás. É de um evangelista, Carlos Anaconda, argentino. Através da oração, Deus avivou a Argentina. O Brasil experimentou um grande avivamento, um crescimento através da oração. Quando o povo parou de orar, parou de clamar, parou de se reunir, os trabalhos de oração começaram a diminuir. Aí no Brasil, aí começou a ter mais shows, mais entretenimento. Os cultos tinha tudo, só não tinha oração mais. O que Deus fez com o nosso Brasil? Está sacudindo o nosso Brasil. Sacudiu tanto que jogou a gente para cá. E agora a gente tem que orar daqui para lá. É uma realidade. O Brasil está sendo espremido. E sabe o que está acontecendo? O povo está voltando à oração. A oração muda uma nação, ela muda uma cidade, ela muda uma comunidade. Deus tem me ensinado a orar, mas também eu aprendi muito sobre a oração com minha mãe. Minha mãe, pastora Sueli, todo dia, eu falo todo dia, de segunda a segunda, 5 horas da manhã, ela está com os joelhos no chão. Muito obrigado. Pastora Sueli, é impressionante, só que a minha mãe, ela incomoda um pouco, e incomoda até a gente que é da família, porque, meu irmão, cada um tem um jeito de orar, de falar com Deus. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. E a minha mãe, irmãos, 5 horas da manhã, ela não só acordava a gente, mas ela acordava até os vizinhos também, até hoje. E eu não entendo, como é que ela é da Batista? Eu não entendo. Da Igreja Batista. Igreja Batista, mais de 25 anos. Nós fomos criados na Igreja Batista, depois eu e minha irmã, né? Você sabe, né? Fomos dar uma voltinha lá, aí papai apertou, nós voltamos, mas eu e minha irmã fomos para a Assembleia de Deus. E hoje somos embaixador, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu estou amando ser da embaixada, porque não tem tiro, não é aqui, nem ali, não tem placa, é embaixador. Eu sou embaixador do reino, glória a Deus, aleluia. Para onde Ele enviar eu vou. Mas era assim minha mãe, até hoje, ora mesmo. E quando nós não escutávamos a oração dela de manhã, os vizinhos, enfim, o pessoal fala assim, Dona Ana não está aí não? Ou ela tinha viajado ou saído para algum lugar, ou ela estava, eu já sabia. Eu perguntava à minha irmã, ligava para minha irmã, minha mãe viajou, saiu para algum lugar? Não. Está em casa. Falei, eu já sei. Ela deve estar sentindo dor. Deve estar doente, deve estar debilitada. Mas você podia ir lá no quarto, que ela estava orando. E quanto o exemplo de oração. Exemplo. Quando nós estávamos afastados, começava a apertar, eu e minha irmã, já sabia logo, mãe, bota a mão aqui na minha cabeça, bota a mão na minha cabeça. Porque eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Mulher de oração.
Seja um exemplo de oração para os seus filhos, no seu trabalho, na sua igreja. A oração muda uma família, mudou a história da minha família. Hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os parentes que era tudo espírita, uma gama de meus tios, um bocado, tudo traficante. Até eu fui seguindo eles também. Hoje todo mundo, eu acho que só tem um, que esse tá difícil. Esse tá difícil, só tem um tio meu que ainda não se converteu. Os demais, tudo na presença de Deus. Pastores, homens e mulheres de Deus. Sabe o que é isso? O poder da oração. Louvado seja o nome do Senhor. A oração move. Me fala a hora aí, varão. Senão o negócio vai. Agora que começou a ficar bom. 19h20. Pode ir até que horas? Oi? 20? Não, 10 minutinhos, tá bom. Tem que deixar mais para depois. Ficar com crédito. Então, vamos lá. Você pode orar por você mesmo, pedindo a Deus que te ajude na caminhada e te livre do mal. Vamos ler só mais um textozinho? Marcos capítulo 14, versículo 38. Eu vou agora começar a encerrar, porque eu quero orar junto com os irmãos. Marcos 14, 38. Muito conhecido. Vigiai e... Ou seja, não adianta só orar, tem que também vigiar. O evangelho é isso, é equilíbrio. Você estuda a palavra de Deus, mas também você tem que ter o quê? Vida de oração. Ou você só ora, reunião de oração, sobe monte, desce monte, vai para o mar. Aqui ninguém vai para o monte, só quem vai para o monte aqui acho que é eu e Vilmar, e Zezé, porque é frio. Mas lá no Brasil tem essa prática. Mas aqui você pode orar na sua casa, qualquer lugar. Então, para que se não torne um fanático, você tem que balancear. Bíblia, oração e Bíblia. Só um toquezinho aqui, irmãos. Às vezes nós temos tempo para tudo. É internet, televisão, lazer, passeio, para tudo. Mas não temos tempo de se juntar com a família e orar junto com a família, dobrar os nossos joelhos, falar com Deus. Aqui é mais difícil orar de madrugada, mas eu tive uma vitória aqui. É mais difícil. Orar de madrugada aqui nesse frio é complicado, mas eu recebi uma grande vitória aqui fazendo 7 dias de oração de madrugada e no inverno passado. Inverno que passou. Enquanto eu não terminei aqueles 7 dias de oração todo dia, a porta não se abriu. Quando eu terminei, vim para a embaixada na segunda-feira, a porta se abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Ok? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Já que a carne é fraca, nós vamos temperar isso aí. Nós vamos colocar um tempero nessa oração. O que é? Jejum. Agora que eu vou entrar mesmo. Principalmente depois que Vilmar foi para o Brasil e voltou, trouxe picanha, trouxe filé mignon, trouxe um monte de coisa, aí fica difícil de jejuar. Mas a prática do jejum, quantos irmãos já nem jejuam mais? Isso é uma arma, irmão, isso é uma potência para destronar principado, potestades, para desembaraçar, resolver coisas no mundo espiritual que você não tem noção. Mas não é aquele jejum de você encher a barriga meia-noite e de manhã entregando com um pequeno almoço, não é esse tipo de jejum não. Também não quero aqui estipular para você, né, o tempo, a quantidade do seu jejum. O importante é a qualidade, porque o jejum ele tem que estar associado com a oração, jejum e oração. Esse tempo
né, de separação diante de Deus, esse tempo ele tem que ser feito com sabedoria e com qualidade. O que adianta você fazer um longo jejum, mas durante este período, por exemplo, existem pessoas que trabalham em lugares que são conturbados. Aí um abençoado daquele lá te tira você da graça, o teu jejum vai para o espaço, tua consagração vai para o espaço. Então é melhor às vezes uma oração e um jejum de 30, 40 minutos, 20 minutos. Começa com um pouquinho. Você não tem costume de orar 40, uma hora e meia? Ora 15 minutos, ora 5 minutos, ora 20. Vai melhorando. Daqui a pouco você está orando 30, 40, 50, você não está nem sentindo. Porque é o Espírito Santo que está te conduzindo à oração. Deixou de ser aquela coisa rotineira, se tornou algo prazeroso para você orar e falar com Deus. Agora tempere isso aí com jejum, irmãos. Melhora isso aí, por quê? Porque o jejum é uma abstinência de alimento, ela pode ser parcial, pode ser total. Agora depende também da tua saúde, da tua situação. Cada um conhece o seu corpo e conhece o seu limite. Correto? É uma forma de cultuar a Deus, a oração e o jejum. É uma forma de humilhação diante de Deus. É uma importante arma espiritual na solução dos nossos problemas. Você lembra de Daniel? 21 dias orando e jejuando. Jesus orou e jejuou, sim ou não? Sim. 40 dias, 40 noites. Elias jejuou ou não jejuou e não orou? Quantos dias? Moisés, quando subiu o monte? 40. Irmãos, oração. Daniel, 21 dias. A oração dele já tinha subido, mas a resposta ainda não chegou. Por quê? Havia um principado impedindo da resposta dele chegar. Aí foi necessário Deus enviar o quê? Um reforço para quebrar no mundo espiritual. Aí a bênção chegou até Daniel. Daniel orou na cova, Sadraque, Mesaque e Abidnego oraram na fornalha, né? Moisés clamou, o mar se abriu. Josué orou e as muralhas, caiu ao chão. E eu e você, vamos ficar parados, esperando algo acontecer? Eu estou esperando. Nós temos que orar, clamar. Reuniões de oração, clamor de oração, juntar em oração. Sabe por quê? O culto hoje de manhã estava maravilhoso, né? Como está à noite, mas essas cadeiras estavam tudo cheias. Eu acredito que essas cadeiras à noite vão estar cheias também, no nome de Jesus. Eu acredito que outras nações vão ser alcançadas. Eu acredito que a embaixada vai crescer. Agora, como é que Deus vai fazer crescer, prosperar, avançar esta igreja, levantar mais obreiros, levantar músicos, levantar mais pastores, missionários, líderes? Como? Através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé e vamos encerrar. A oração é para a alma do crente o que o ar puro representa para os nossos pulmões. Precisamos orar. Você pode falar isso para o seu irmão que está do seu lado? Precisamos orar mais.